sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil 24 horas ligada em você. Hoje estamos dando continuidade aqui na nossa programação, refletindo que realmente nós vivemos em um tempo gigantesco, extraordinário de preparação nas nossas vidas, e como isso é real, meus queridos. Todos os dias passamos por tantos desafios e vamos superando e nos mantendo firmes de pé nessa caminhada, graças a Deus que nos sustenta. Conversando com uma pessoa muito querida, hoje eu acordei hoje colocando café no copo, água na xícara. Meio sem ideias para refletir no que se refere ao nosso estudo de hoje. Então, uma pessoa especial comentando comigo disse: Eugênia, fale sobre fé. Como é bom começarmos uma semana, enfim, falando sobre este tema. E a importância de realmente nós desenvolvermos a nossa fé, nos mantermos inabaláveis diante de toda e qualquer circunstância nessa vida. Momentos desafiadores. E um exemplo que me veio de uma história muito bacana, com base sempre nas escrituras sagradas,
É realmente quando havia um embate gigantesco entre filisteus e israelitas no reinado de Saul, e como os israelitas se sentiam pressionados pelo exército de filisteus, como essa história vem nos trazer tantos exemplos extraordinários de lutas gigantescas que nós enfrentamos todos os dias. Então, um reinado gigantesco, com um exército gigantesco, tantas vitórias, e de repente uma batalha era travada em uma determinada época, em que fazia os exércitos israelitas estremecerem, recuarem, com base em um gigante. Um gigante filisteu que, poderíamos dizer, fazia com que o exército israelita do governo do reinado de Saul realmente se fosse colocado para pensar, para repensar estratégias, e estavam realmente se sentindo coagidos, constrangidos, porque era algo que extrapolava apenas o contexto, a força militar destes dois povos. E na nossa vida, meus irmãos, nós também nos vemos muitas vezes em lutas, batalhas diárias que se apresentam de forma extraordinária e nos coloca realmente nesse banco de reserva, se assim poderia se dizer, em que nós nos sentimos fracos, desprovidos de condição mínima ou essencial, mesmo munido muitas vezes das armas necessárias para tudo isso, mas nos vemos diante de gigantes. Então a gente para pensar, qual é o teu gigante? O que vem para tentar te destruir? O que vem para tentar roubar a tua fé? Para que você se sinta enfraquecido, desanimado, diante nas lutas diárias dessa vida. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O estático descansa, cura, recompensa vem, sem demora. O estático descansa, cura, recompensa vem, sem demora. O estático descansa, cura, recompensa vem, sem demora. O estático descansa, cura, recompensa vem, sem
com influência espiritual gigantesca, embora muitas pessoas às vezes não creiam, né, nesta palavra, mas há uma luta, uma batalha espiritual gigantesca ao nosso derredor. E isso atinge realmente as nossas vidas, e principalmente quando nós nos vemos enfraquecidos na nossa fé. Então, nós observamos nesse contexto dessa história um exército munido de muitos recursos, inclusive para a vitória nesse embate, mas de repente o reinado de Saul estava ameaçado diante da provocação desse que era considerado um gigante dos filisteus, que inclusive apresenta uma proposta. Se eu vencer, você escolhe alguém do teu exército para o embate comigo. Se eu vencer, vocês irão se prostrar diante dos filisteus. E se nós vencermos, igualmente diante dos israelitas. E os israelitas, embora dispusessem de toda a condição, mas já estava se tornando meio de praxe as derrotas que se sucediam em relação a esse grande gigante. E isso acontece muito nas nossas vidas. Às vezes circunstâncias se apresentam diante de nós que nós perdemos batalhas, que nós nos vemos enfraquecidos, em que quando a prova se repete para que nós possamos aprender a lição da vida, nós temos a sensação de que não seremos capazes de vencer estas coisas e nos mantermos firmes diante de toda essa circunstância. Então, esse exemplo que está no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 17, vem apresentando então esse grande desafio que poderia mudar os rumos, né, de um reinado, o rumo da vida de povos, até então constituídos de uma forma ou de outra. E nós observamos nessa história uma família em que há um personagem muito interessante de nós analisarmos, que era Davi. Davi menino, Davi jovem, o mais jovem de outros 3 irmãos, filhos de Jessé, em que estes maiores já faziam parte do exército de Saul, estavam então passando por todos esses embates. E Davi, o mais jovem, né, o filho mais jovem, tratava-se de alguém que auxiliava o seu pai, porque não tinha idade para o exercício militar, né? Pastoreava ovelhas, auxiliava a sua família nesse sentido, até que em um dia que consta aqui no decorrer dessa história, ele teve a orientação do seu pai para que fosse até o campo de batalha, onde os seus irmãos estavam a trabalho, né? Para que levasse mantimentos, enfim, aos seus irmãos. E nós observamos então, meus queridos, aqui no capítulo 17, primeiro livro de Samuel, em que Golias, esse que era o gigante, desafia o reinado de Saul pré-estabelecido, dizendo o seguinte no verso 8: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos
seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Então, Saul, ouvindo estas palavras do gigante, podemos imaginar um campo de batalha, alguns guerreiros de um lado, outros uma fronte, né, dessa luta. E Saul ouvindo, e todo o Israel, estas palavras então do filisteu, se sentiram realmente apavorados, temeram, né, diante de tudo isso, porque as consequências seriam devastadoras. E Davi, atendendo a um pedido do seu pai, Jessé, disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Então levaria Davi, era um auxiliador do seu pai, da sua casa, um jovem ainda, alguns mantimentos. Então Davi, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. Verso 21 diz o seguinte: os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Ele observando, né, aquela formação militar para a luta, e ele então pergunta aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi então o ouviu. Então imaginemos nós, né? Campo de batalha, algo muito importante para ser decidido. Vidas, né, seriam transformadas, subjugadas, seja de um lado como de outro. E um embate gigantesco estava sendo formado. E Davi então presenciou a fala desse filisteu gigante, Golias, e ficou observando toda aquela situação. E todos os israelitas, meus queridos, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, Saul já estava fazendo inclusive uma proposta para os integrantes do exército israelita, que quem fosse a pessoa que lutasse contra esse gigante, né, estava afrontando o povo de Israel, e seria beneficiado diante de todas essas coisas. Então falou Davi, o jovem Davi, ainda menino, aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Israel
povo de Israel, exército do Deus vivo. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então, ouvindo o irmão mais velho de Davi, que se chamava Eliabe, falar aqueles homens, acendeu-lhes então a ira contra Davi e disse: o que você está fazendo aqui, né? Por que você desceu até o campo de batalha? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? O irmão mais velho, se sentindo constrangido, porque a princípio não teria aceito aquela proposta de duelar com um gigante, se sentiu provavelmente muito constrangido por ver o seu irmão, ainda menino ali, né, observando todas essas coisas. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, o rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então Davi, ainda jovem, estava se propondo a se colocar naquela condição e duelar contra um guerreiro experiente filisteu, para, a princípio, salvar o exército do Deus vivo, Israel, ou colocar todo aquele povo subjugado ao domínio filisteu. Então as consequências seriam gigantescas. Respondeu-lhe Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi contando a Saul, o rei, o que já havia feito, mesmo sendo um pastor de ovelhas para defender o seu rebanho. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este inconciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Então veja que o exército, imaginemos a cena, o exército recuando, temeroso pelas consequências desse embate. Ninguém se dispôs a duelar contra aquele que desafiava Israel, mas Davi, um jovem, moço, sem experiência militar, estava se dispondo a defender, em nome de Deus, o seu povo. Saul, então, vestiu Davi com armadura, colocou capacete, couraça, enfim, e Davi cingiu a espada sobre a armadura. E algo muito interessante ocorreu nesse momento. Estavam trajando Davi para que ele se tornasse, então, com aquela roupa de proteção para a luta, com espada, com arma. Mas algo interessante é que Davi não conseguia sequer andar com aquela vestimenta militar. Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi, então, tirou aquela roupa, tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras, pôs no alforje de pastor, que trazia saber, e
lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Imaginemos a cena: 2 exércitos devidamente estruturados, disputando, um reinado, o poder, diante de todas as coisas, o povo israelita, o povo filisteu, em que um filisteu, um gigante com experiência militar, desafia todo o exército de Israel, dizendo: já que vocês não vêm contra nós, alguém se dispõe a lutar contra mim, um duelo. E quem vencer, então, decide esse embate. Ninguém também se colocou nessa prova, mas Davi, um jovem pastor de ovelhas sem experiência militar, que não conseguia sequer andar com a armadura que o exército havia lhe orientado para colocar sobre si para sua proteção, pega algumas pedras, uma funda e vai em direção ao filisteu. O filisteu também, vendo aquela situação, imaginemos nós, não é mesmo, meus queridos? O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, como que você acha que reagiram? Obviamente, desprezou, porque era um jovem, um moço. As escrituras retratam que seria de boa aparência, inclusive. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Que ele estava com seu cajado, algumas pedras, E disse mais o filisteu: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. Eu gostaria de convidar a todos para que ouvissem essa passagem, que é uma das mais lindas que a gente vê nessa história, capítulo 17, no verso 45, que diz o seguinte: Davi falando: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então Davi observa que ele vinha em nome do exército dos homens, vestido com lanças, com roupas, com armas, mas ele estava indo de mãos limpas, mas em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem este filisteu e o exército filisteu estava afrontando, desprezando, enfrentando, Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. E não havia espada alguma nas mãos de Davi. Então, meus irmãos, nós observamos nesse exemplo o quanto a fé é importante nas nossas vidas, diante de todo e qualquer desafio que nós possamos vir
a enfrentar nos nossos dias, mesmo que pessoas digam que não é possível vencer determinadas lutas, batalhas extraordinárias, lutas que muitas pessoas às vezes não se colocam à prova. Mas quando a fé está naquele que se vê envolvido diante de qualquer circunstância e mesmo diante de toda a estrutura de um sistema, de uma circunstância, vem sobre aquele que tem fé e que age em nome de Deus, não há nada que possa ou sequer alguém que tenha o poder de derrotá-lo. Era Deus agindo através de Davi, salvando seu povo, salvando Israel, daquele que buscava desafiá-los, desprezá-los, subjugá-los, afrontá-los. E que nós possamos, meus queridos, observar que nós vivemos em um tempo de preparação gigantesco, em que em muitas lutas somos envolvidos. Veja que Davi nem fazia parte do exército de Israel. Davi estava naquele lugar, naquele momento, naquele exato momento de decisão, mas não era esse o objetivo que o tinha levado até ali. Mas, diante de Deus, todos nós temos propósitos já pré-determinados nas nossas vidas, em que muitas vezes Deus nos coloca em lugares, nós nos vemos envolvidos com circunstâncias e pessoas para que nós possamos ser habilitados e capacitados diante e através da nossa fé para a honra e glória do nosso Deus. Veja que exemplo magnífico, quantas batalhas nós observamos que pessoas recuam, quantas lutas pessoas desistem, quantos de nós já nos vimos subjugados a determinadas circunstâncias dentro da sua família, no seu trabalho, nas suas interações sociais, nos seus vínculos de amizade, em todas as áreas de qualquer ordem nas nossas vidas, porque desistimos de lutar. Porque muitas vezes nos vemos enfraquecidos e aquele que nos desafia, não é mesmo? Parece ter mais força do que Deus, que é capaz de agir através de nós mediante a nossa fé. Veja que Davi diz no verso 45 do capítulo 17 do livro 1 Samuel: Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Muitas vezes nós estamos desprovidos do que seria necessário para a luta. Muitas vezes não dominamos tudo o que precisamos para o enfrentamento. Mas o nome de Deus, a palavra do nosso Deus, essa fé que nos mantém firmes diante de toda e qualquer dificuldade, é capaz sim de entregar vitória para mim e para você. E a pergunta que vem à nossa reflexão no dia de hoje é: qual é o seu gigante? Quem que vem tentando te destruir a sua fé, nesse processo de luta, de busca, melhoramento como ser humano, em que nós buscamos cumprir com as nossas responsabilidades, sermos cristãos, e como cristãos temos valores, temos princípios que buscamos viver nas nossas vidas. Qual tem sido o teu gigante?
O que tem se levantado contra você buscando te destruir, acabar com a sua fé, dentro da sua casa, diante da sua família? Quem tem se levantado buscando destruir a harmonia, a paz, a alegria nos seus núcleos familiares, no seu lar, na sua família, na sua saúde? Muitas vezes você pode estar passando por momentos em que se vê derrotado já, como um exército de Israel se via, já com uma causa perdida, derrotado, diante daquele gigante que vinha para subjugá-los. Mas veja que quando nós entregamos as nossas vidas, meus irmãos, e agimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje através da nova aliança, nós observamos o agir de Deus por intermédio do nosso único e suficiente mediador, que é o Cristo, como nós nos tornamos mais fortes. Quando sou fraco, sou forte. É um exemplo também que retrata muito como nós nos sentimos diante de certas coisas. Porque muitas vezes são nos momentos mais difíceis em que nós nos vemos enfraquecidos, incapazes, é que nós passamos a olhar para Deus, em que nós passamos a reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas. Normalmente, quando nós observamos que, na verdade, quando perdemos tudo, aquilo que vinha nos mantendo de pé diante da circunstância e das pessoas, é que nós vemos que o que realmente nós temos é Deus. E como isso faz diferença nas nossas vidas, e como quando nós entregamos muitas vezes o nosso vazio existencial, a nossa fragilidade, o pouco que somos, que reconhecemos que somos tão pouco diante do mundo, das pessoas. E nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus. E pela graça do nosso Senhor, nós temos as nossas vidas transformadas. Entregamos muitas vezes uma vida sem sentido, que pode ser exatamente como você venha estar refletindo hoje em dia. Já fiz tanto, já lutei tanto, me sinto fraco, incapaz, desacreditado, tantos momentos de injustiça, ingratidão, tantas coisas, estou cansado. Entrego essa luta, não quero lutar. Me sinto incapaz, como o exército israelita se sentia diante de um grande gigante. E muitas vezes você pode estar se sentindo assim. Parece que é algo intransponível. Você não terá condição psicológica, emocional, você não tem, muitas vezes, até condição física para um embate. Você se sente fraco, até fisicamente desanimado, com a sua alma abatida. E você simplesmente aceita a derrota na sua vida. E acaba muitas vezes vivendo uma vida sem sentido, infeliz, em decorrência de tudo isso. Mas Deus vem através de tantos exemplos, meus irmãos, que nós observamos, como esse, por exemplo, não é mesmo? Em que havia esse impasse e não são todos que conseguem agir da forma como Davi agiu, compreendendo que ele estava indo para algo gigantesco, uma decisão extraordinária, de um reinado, de um reino, de vidas, sem armas, sem lanças, sem espada. Estava indo em nome do Senhor. Então, nós passamos, meus irmãos, por muitas
batalhas dessa natureza na nossa vida, em que nós nos vemos como ele não conseguia sequer caminhar com a armadura militar e teve que ir para um embate como ele podia. Não havia preparo militar, instrução militar, lutando contra um guerreiro com experiência, vencedor de tantas outras lutas. Mas a fé que movia Davi, mesmo de mãos limpas apenas com aquilo que ele sabia usar, um cajado, pedrinhas e uma funda. Mas ele tinha algo extraordinário que o exército todo de Israel não tinha. Ele tinha fé. Essa fé que move e faz com que nós possamos viver o extraordinário nas nossas vidas para a honra e glória do nosso Deus. Era Deus agindo através de Davi, através da fé, em que muitas vezes nós somos testados nas nossas vidas. Circunstâncias são permitidas para os nossos dias, para que nós venhamos a ser capacitados, habilitados, para que Deus nos alcance todas as bênçãos e vitórias que já tem reservado para cada um de nós. Que nós possamos, meus irmãos, no dia de hoje, observarmos a importância, muitas vezes, de analisarmos a fé genuína, aquela que nos move, que algumas pessoas muitas vezes nos apontam e julgam como sendo inocente. Para usar um termo, né, mais adequado. Porque as palavras que são ditas em relação a quem é cristão, a quem exerce a sua fé, a quem tem alegria e não se envergonha do Evangelho, que sente alegria para a honra e glória de Deus, de levar a palavra, o seu testemunho a um número maior de pessoas, muitas vezes são ridicularizados. Outros dizem que cristãos só são cristãos porque são ignorantes. Pessoas de pouca instrução. Porque se tivessem um maior conhecimento da ciência, enfim, jamais viveriam justificados na sua fé. Nós que somos cristãos, que já tivemos a experiência com o extraordinário, respeitamos o posicionamento de todos aqueles que muitas vezes chamam o cristão de inocente, de ignorante, pessoa desprovida, né, de recursos intelectuais necessários para compreender o universo, e então se apegam a Deus, para que Deus resolva os seus problemas, porque não tem discernimento de outra forma. E nós, na nossa inocência, tocados pelo Santo Espírito do nosso Deus, oramos muito, para que nossos irmãos que já têm tanto conhecimento acerca das coisas desse mundo, da ciência, inclusive, não é mesmo? Possam ter os seus corações tocados, as suas vidas transformadas e possam sentir e saber o que é realmente viver uma vida com Deus. A diferença que nós observamos, inclusive, quando há algum tempo, muito distante, não éramos cristãos ou não tínhamos esse conhecimento, não é mesmo? Então passamos a ir em busca de tudo isso. E como nossas vidas foi transformada. Então, aos nossos irmãos que têm tanto conhecimento acerca de tudo, que inclusive dizem, nada explica Deus, ou não existe,
nós oramos para que Deus possa tocar o coração dessas pessoas, para que não lhes dê apenas conhecimento, mas sim sabedoria. Diante da vida, diante das coisas, diante de si mesmo, porque muitas vezes a felicidade está para estes nessa constante busca por algo. Então a felicidade está no processo, nessa busca. Eles entendem que quando tiverem muito dinheiro serão plenamente felizes. Eles entendem que quando ocuparem determinado cargo nas suas vidas serão plenamente felizes. O problema é quando conseguem todas estas coisas, atingem esse alvo e tem que viver constantemente na busca de outros objetivos, porque continuam com um vazio existencial gigantesco que nada supre. Se veem felizes mesmo tendo tudo. Diferentemente daquele que muitas vezes é desprovido de recursos, mas tem uma alegria, uma energia vital gigantesca, porque ele compreendeu que o que lhe basta é Deus, é essa comunhão com Deus, com os nossos irmãos que estão nessa busca, nesse mesmo propósito, e a paz que desfrutam nos seus corações, que muitas vezes as pessoas observam, e a palavra diz, a paz que excede todo entendimento. Porque muitas vezes pessoas que têm tudo e são completamente infelizes, com as suas vidas como se não tivesse cor, cinza. Tudo é cinza. Não há um brilho, não há uma alegria real, apenas sombras. E não compreendem muitas vezes como pessoas que não dispõem da mesma condição que eles, têm alegria, têm paz nos seus corações. Muitos ainda estão vivendo nas sombras. Há um livro que já faz muitos anos, na época que eu cursava minha primeira faculdade, que se chama Mito da Caverna, que é apenas um texto retirado da grande obra República de Platão, em que nós observamos pessoas que estão como se em uma caverna, né, estão em uma caverna, e elas ficam olhando para uma parede da caverna, de costas, né, como se fosse a porta. Então ali é refletido através da luz que entra apenas sombras. Então elas se veem, inclusive, e veem tudo o que passa no mundo através das sombras que são refletidas. Não exatamente como as coisas são, inclusive no que se refere a elas mesmas. Na época que eu li a República de Platão, era um contexto em que nós observávamos a sociedade, o sistema como um todo, no que se refere à política, juridicamente, então uma abordagem mais sociológica, filosófica dessa questão, né? Mas também nós observamos estas coisas no nosso dia a dia, uma linguagem muito simples da sua vida que ocorre hoje aí na sua casa. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos como se não fossem nós mesmos, mas nós estivéssemos vendo as nossas vidas como aquela sombra na parede. Aquela é a minha vida. Olha que bacana, está passando a vida. A vida vai passando em frente aos teus olhos e você não está vivendo. Você cria uma realidade, você acredita que aquilo é real. Mas, na verdade, o que ocorre é que você está como se dentro de uma caverna, em que você precisa ser resgatado de tudo isso, você precisa compreender qual a sua essência e sair para fora, meu irmão. Esse é o convite que Deus faz para a tua vida hoje, que você saia da caverna,
que você se encontra nos seus dias, em que muitas vezes você fica observando a sua vida passar como em um filme de sombras em que você idealiza e acha que você é, ou que você está vivendo determinadas coisas que você não está, porque a realidade é muito mais simples do que aquilo que a gente projeta, ou do que aquilo que as pessoas projetam sobre você. E ter consciência dessa realidade não é algo fácil. Você romper com antigos paradigmas, você deixar de viver uma vida como está vivendo até hoje, você romper com tudo isso por um propósito muito maior. E nós que somos cristãos já pegamos o código. Pegamos o código. Nós já temos a chave de acesso para a verdade, para a sabedoria das Escrituras Sagradas nas nossas vidas. E nós estamos, então, nesse processo em comunhão com Deus em busca de uma só coisa, que Deus nos dê sabedoria. Desfrutando da vida, com paz nos nossos corações, compreendendo a magnitude de tudo isso e que as coisas são muito mais simples do que nós em outros tempos, ou já vivemos isso, ou observamos pessoas vivendo dessa forma, vivendo de aparências, vivendo de sombras, pessoas que muitas vezes para a mídia projetam uma sombra para que seja vendida à sociedade, às pessoas. O que as pessoas vão pensar sobre você. É como se fosse aquela família que nós vemos que parece a perfeitinha, em que todo mundo se organiza, se produz para construir, gerar uma foto. E será vendida uma imagem às outras pessoas. Então, há toda uma preparação no que se refere a tudo isso. Pessoas são colocadas nesse cenário, é criada uma imagem e isso é passado para as pessoas. Desligou o flash, vida real. Cada um para o seu canto, infelizes, muitas vezes, né? Mas o importante é a imagem que você está vendendo. Quantas curtidas, quantos likes, quantos compartilhamentos de família feliz. Em que muitas vezes, meus queridos, isso destrói vidas. Vida de gente real. Aquelas pessoas que muitas vezes estão em uma data que deveria ser comemorativa, como Natal, virada de ano, Réveillon. E às vezes você está tendo um dia bacana, mas muito simples com a sua família. Pessoas reunidas de forma muito simples, dentro da forma como e na condição social que lhe cabe, não é mesmo? E então você se depara com as mídias, né? Com aquilo que as pessoas projetam, a sombra na parede. E muitas vezes isso destrói vidas. Porque pessoas de bom coração não têm a malícia, muitas vezes, e são arrastados por essa sociedade barulhenta que visa vender isso para você. Aí muitas vezes uma família que está feliz de verdade na sua casa se sente frustrado. Nossa, mas que ruim está aqui. Muitas vezes está o esposo, a esposa, os filhos, a vovó, o vovô, todo mundo reunido, conversando, palavras gentis, cordialidade, revendo bons tempos da vida, né? Mas não é aquilo que é vendido aqui, aquela perfeição que é passada. Então isso destrói vidas. E nós temos que observar todas estas coisas em que nós já somos vacinados, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito simples, não é qualquer coisa que me impressiona. E o nosso objetivo é levar esse testemunho para também salvar pessoas. Pessoas não se sintam infelizes pelo que são. Estão bem. E está tudo bem.
em que muitas vezes aquela sombra que é projetada como se fosse na parede da caverna e vendida para você, é só uma sombra, um parecer, não é a realidade de fato. E como isso vem destruindo pessoas, meus queridos. Como pode nós observarmos esse tipo de coisa em que pessoas, muitas vezes, meus irmãos, tiram a própria vida por causa dessas coisas? Vão entrando nesse mundo que não existe, dentro dessa caverna, vivendo de aparências, e se sentem tão infelizes, tão incapazes, tão insatisfeitos com a própria realidade que perdem o sentido das suas vidas. E nós precisamos que o mundo saiba disso. Que pessoas sejam resgatadas desse mundo de ilusão. Em que muitas vezes quem está perdido, infeliz, é exatamente aqueles que buscam projetar essa ideia para os outros. Aí nós vemos que o tempo passa e Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar e pessoas, não posso chamar de máscaras, mas a verdade é estabelecida, enfim, o tempo é realmente o Senhor que nos apresenta, né, a razão de todas as coisas e como as coisas realmente são. Então, quando nós vamos, Deus vai nos habilitando e nos capacitando e nos dando mais maturidade, a gente vai observando tudo isso e vai chegando à conclusão da necessidade de que as pessoas ouçam também isso. Há tantos influenciadores que se utilizam deste outro proceder. E nós estamos aqui para levar a realidade, a verdade das coisas, da simplicidade do que é a vida. Em que nós observamos que o tempo passa e pessoas que vendiam todas estas coisas hoje se veem felizes e inclusive lutando contra isso. Eu tenho observado um movimento muito interessante de mulheres e veja se isso não é grave. Mulheres que passaram uma vida toda vendendo um tipo. O que eu quero dizer com isso? Qual é que é o tipo perfeito, físico? Vamos falar só dessa parte da beleza. Um padrão, uma estética. Então elas passam uma vida toda vendendo essa imagem de felicidade relacionada a um tipo físico, por exemplo. E isso aí destrói vidas. Porque durante anos, pessoas que admiram aquela imagem que é vendida por estas pessoas destroem as suas vidas, muitas vezes se sentem satisfeitas por toda uma existência, até que a realidade vem à tona. Quando o tempo coloca tudo no seu devido lugar, e estas mesmas mulheres se veem, né, diferentes, elas começam então a levantar uma outra pauta, um outro movimento. Vocês têm que compreender, não me julguem, eu estou velha. Vocês queriam que eu ficasse linda para sempre? E elas tentam, né? Mas tem coisas que o dinheiro não compra, não é mesmo? E realidades que o dinheiro não constrói. Então elas se veem numa frustração tão gigantesca, eu acho que até numa extrema culpa, mas não sei se preocupado muito com o que já destruíram na vida, outras pessoas, né? Mas consigo mesmas. Um vazio existencial gigantesco. Então elas começam a cobrar das pessoas, dessa nova geração que estava consumindo aquele produto que vendiam e se sentem muito mal porque já não conseguem mais corresponder. Então começa a levantar uma outra bandeira. Vocês têm que compreender que nós envelhecemos, que nós engordamos, que nós emagrecemos, que nós não precisamos ser aquilo que eu vendi a vida toda. Eu vendi uma perfeição, eu criei um tipo, vendi isso, não é mesmo? Destruí vidas. Agora eu não consigo mais sustentar esse tipo porque já passou o tempo. Agora eu tenho que buscar fazer com que as pessoas não deixem de me amar por isso. Então eu tenho que fazer com que as pessoas agora entendam que tudo que elas sofreram uma vida toda por causa disso é uma bobagem.
porque agora temos que nos aceitar todos como somos na verdade. Então veja, meus queridos, que isso também está relacionado a todas as áreas da nossa vida. Eu trouxe em pauta isso aí, porque é um movimentinho que a gente está notando que está aparecendo aí, né? Mas são em todas as áreas. Pessoas que também priorizam apenas a vida financeira, pregam que se tem que trabalhar 20 horas por dia, dormir 4 está ótimo, não precisa ter vida familiar. O importante é ter, é ter, é ter. Não é qualidade de vida. Muitas coisas. O sucesso é isso. O sucesso é prosperidade financeira e ponto final. Aí as pessoas compram essa ideia, não é mesmo? Quando não compram até cursos sobre isso. E se transformam em robôs em busca desse objetivo. E alguns conseguem, não é mesmo? Existe estratégia, né, para tudo isso. E muitos conseguem. Só que quando chega lá, não é mesmo? Nessa condição, e da mesma forma como o exemplo que nós já vimos, né? O tempo passa e a realidade Deus coloca as pessoas no seu devido lugar, há um desapontamento gigantesco. Então você vê pessoas milionárias, bilionárias que simplesmente doam tudo, né? Ou deixam tudo para um cachorro, que não tiveram tempo de desenvolver vínculos afetivos suficientes para dizer que viveram realmente as suas vidas, que a sua vida valeu a pena. Tantas coisas, meus queridos, que nós temos que observar nesse tempo de preparação, que é a vida. A vida nos dá uma oportunidade todo dia de nós orarmos a Deus, estarmos em comunhão com Deus, pedirmos para que Deus nos dê sabedoria diante de todas essas coisas e nos preservarmos de tudo isso. E vivermos a realidade. Viver é Cristo. E viver é Cristo. No mais, tudo ilusão. Nossa, essa frase é muito direta, sem um contexto. Calma. O contexto que nós temos que compreender através do Espírito Santo do nosso Deus nas nossas vidas, isso vai acontecer contigo aos poucos. Muitas vezes você nem sabe o que você quer para a tua vida, meu irmão, mas Deus sabe. Deus conhece teu íntimo e Deus sabe todas as pessoas que vão passar pela sua vida, quais você precisa de livramento, quais você precisa aprender a conviver, porque serão necessários para o teu aprendizado, desenvolvimento do teu caráter. E Deus sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes, o que nós precisamos simplesmente compreender é o seguinte: viver pela fé. Muito bem. Entrega. Entrega para Deus esse teu querer. Receba essa informação que você está observando hoje no teu coração. Viver é Cristo. E tudo que isso arrasta de exemplo para a sua vida, para a minha vida. Viver é ter um coração perdoador como o de Cristo, é ter a misericórdia pelas pessoas, pelos erros, pelas fragilidades, pelo estado de vulnerabilidade que nós muitas vezes nos encontramos nos nossos irmãos. Frutos do Espírito que nós temos elencados, né? Elencados todos os frutos do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos plenos e felizes ainda aqui neste mundo até o dia da glória. Nos assemelhando ao coração de Cristo, aquele que veio não apenas por um plano de salvação para toda a humanidade, de redenção de todos nós para com Deus, não é mesmo? Mas aquele que te salva todo dia. Quando o mundo chega em você, bate com força e busca destruir você, gigantes, todos os dias. E você tem que lutar ou desistir. Então você escolhe lutar, mesmo sem armas, mesmo sem a condição e o entendimento necessário. Meus irmãos, nós precisamos de Deus.
Eu não sei como que você muitas vezes considera na sua vida que tem sido orientado, sustentado, intuído. Não sei em que você crê na sua vida, mas eu lhes digo, Deus é o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos meus dias, da minha razão, do meu entendimento, da minha vida, e todo dia eu reafirmo a aliança que eu tenho com Deus. Eu entrego a minha vida a Deus para que Ele haja sobre mim e seja feita a vontade dEle na minha vida. E assim eu entrego as pessoas que eu mais amo nas mãos do Senhor, para que eles se sintam desconfortáveis diante das coisas desse mundo e os seus olhos se alegrem nas coisas do Senhor. Porque a vida, o viver é Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. E não estou aqui falando de religião, placas, muito menos de templos construídos por mãos de homens. Estou falando da tua comunhão com Deus, que te mantém de pé, que te trouxe até aqui. Que fez com que você sobrevivesse, meu irmão. Mesmo sem saber, nos momentos de mais angústia e dor, que você fechou os teus olhos e pensou, não vou resistir. Então você se lembra que tem Deus, meu Deus, me ajuda. Basta esse teu ato de entrega, que muitas vezes é capaz de mudar a sua situação, o seu dia, a sua vida. E você não sente que é o agir de Deus, fazendo com que você seja salvo naquele dia, naquele momento. Esse final de semana, esse fim de semana, tive um exemplo extraordinário de alguém que, de repente, entra em contato comigo e em prantos, chorando muito, nem sabendo ele que todos nós temos dores. Então nós guardamos a nossa dor no bolso, estendemos a mão para auxiliar as pessoas. Então, depois de algum tempo de conversa, sem julgamento, porque o próprio Cristo, quando esteve entre nós no seu trabalho missionário, não veio para julgar você, a mim, a você. Não, ele veio para nos acolher com todos os nossos defeitos, imperfeições e fraquezas. Então, depois de uma conversa muito importante, digamos assim, essa pessoa adormeceu. Depois de uma oração, adormeceu. E no outro dia, essa pessoa então entra em contato e relata: você me salvou, porque eu estava prestes a tirar a minha própria vida, porque não tinha mais sentido. Eu fiz alguma coisa? Impossível, meus queridos. Nós não somos nada, nós não temos essa capacidade. Agora, o Deus que eu sirvo tem. A oração em nome do Deus que eu sirvo, meu Deus, Yahuwah, em nome do sangue derramado na cruz pelo Messias, é capaz de salvar você. É quem me salva todo dia. É quem me dá livramentos extraordinários que às vezes eu penso. Se não fosse Deus, estava eu caminhando à beira do abismo. Se não fosse Deus para chegar a mim através do santo poder do Santo Espírito do Senhor, minha filha, mais pra cá. O que nos cabe? Obedecer. Eu hoje em dia não pergunto mais. Quando nós somos iniciantes na fé, a gente fica perguntando: por que, Senhor, que eu devo sair daqui e vir para cá, meu Deus? Mas por quê? Nós somos tão curiosos, tão indisciplinados. Com o tempo, nós vamos compreendendo o que é fé. Fechar os nossos olhos, Deus vem e nos dá orientação. Quem tem ouvido, que ouça, e quem tem olhos, que veja. E você sente aquele desconforto que o Espírito Santo de Deus nos causa porque tem algo errado, e você ouve não, e você não pergunta por quê. Não é não. Não é não. E nós não perdemos mais esse tempo tão precioso de ficar colocando Deus à prova. Tem gente que ainda está nessa fase, muito normal, muito humana, né?
de ficar questionando a Deus. Mas por quê? Mas por quê? Por que acontece isso comigo? Mas o que está acontecendo na minha vida? Mas, Senhor, meus irmãos, tempo perdido. Busque sabedoria de Deus e obedeça. Confie em Deus, procure primeiro estabelecer-se diante destas coisas do reino de Deus e todas as demais lhe serão acrescentadas. Confie que Deus proverá e assim acontece. Comigo estou aqui porque sou testemunho disso para você. Assim como se levantam vozes no mundo todo de testemunhos extraordinários do agir de Deus nas suas vidas. Se nós somos filhos de Deus, porque assim entregamos as nossas vidas na mão do Senhor através, única e exclusivamente, do nosso mediador, que é Cristo. E assim somos filhos de Deus e não mais apenas criaturas deste mundo. E nós podemos viver e desfrutar do extraordinário de Deus, de estratégia divina para as nossas vidas, de livramentos extraordinários e de paz e felicidade. Você também é capaz. Mas eu não sei como fazer. Entrega o teu querer nas mãos de Deus. E por esse motivo nós vamos agora, meus irmãos, talvez você não tenha tido ainda esse tempo hoje, e nós vamos conversar com Deus. Eu gostaria que você respirasse profundamente, lentamente, e fechasse os teus olhos nesse momento. Amado Deus, como é bom, Senhor, estar contigo no dia de hoje mais uma vez, meu Pai. Em nome do Messias, do Cristo, Senhor, estamos aqui mais uma vez para reafirmar a nossa aliança contigo. Entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, em nome do Messias, em nome do Cristo, do seu sangue derramado na cruz para minha salvação. Obrigada, meu Deus, por toda a misericórdia que já teve comigo, pela graça que me é alcançada, por todas as bênçãos e vitórias e por ter me mantido de pé até aqui, Senhor. O Senhor sabe todos os desafios, tantas lutas, meu Deus, quantos gigantes vêm para nos afrontar, buscar destruir a nossa fé. Quando nós estamos, meu Deus, na luta, parece que o inimigo se levanta ainda para nos destruir ainda mais. E somente em Ti, meu Deus, é que nós encontramos refrigério para as nossas almas. Nesse exato momento, meu Deus, pessoas estão sofrendo, Senhor, em estado de vulnerabilidade nas suas vidas, seja de ordem emocional, psicológica, física, algum diagnóstico, Senhor, entregue pela boca do homem. E nós cremos muito, Senhor, em um Deus que cura, em um Deus de providência, que os nossos irmãos possam entregar as suas petições, os seus pedidos, as suas dores, os seus sonhos, as suas vidas nas tuas mãos, Senhor, no dia de hoje. Em nome daquele que morreu na cruz para expiação dos nossos erros, para que nós tivéssemos, meu Deus, uma nova chance de podermos estar contigo, termos vida, a nossa redenção. Estamos aqui, meu Deus, como teus filhos amados e precisamos tanto de Ti, Senhor. Nos ajude a nos mantermos firmes nesse tempo de preparação que nos resta, meu Deus, em que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós temos a certeza que quando chegado o dia e a hora, nós estaremos contigo, meu Deus. E nós,
Diante, meu Pai, da nossa certeza, da nossa fé, estamos aqui em oração, Senhor. Em nome dos nossos irmãos que precisam tanto da Tua ajuda, meu Deus, mas muitas vezes não sabem como, não tem mais força, em lágrimas, em sofrimento, nas suas vidas, diante daquelas pessoas que precisam tanto de amor, pessoas ingratas, traiçoeiras, mentirosas, influenciadas pelas coisas deste mundo, com um desamor gigantesco, vem ferindo pessoas e corações se veem nesse momento, meu Deus, desolados. E todos aqueles que vêm se sentindo assim, estão hoje conosco, conversando contigo, meu Deus, entregam as suas vidas, o seu coração, a sua dor, a sua vida sem sentido, a sua decadência financeira, meu Deus. Dá estratégia divina ao nosso irmão, que muitas vezes é o provedor do lar, da sua família. Toca, meu Deus, a vida dele. Dá estratégia, abre portas para que ele possa ter o necessário, o suficiente para prover a sua família, esposa e filhos. Nós entregamos, meu Deus, a vida de todos os nossos irmãos que possam se ver hoje, se encontrar, estarem arrasados, aflitos nos seus corações, vivendo circunstâncias de vulnerabilidade. Jovens, crianças, idosos, mulheres, homens, tantos seres humanos desamparados nesse mundo, subjugados por aqueles que, se utilizando das coisas deste mundo, fazem os nossos irmãos estarem em tanto sofrimento, meu Deus. Acolhe, Senhor, dá vida, dá respiro. Faça com que os nossos irmãos possam respirar de uma forma profunda. Nesse momento eu vejo pessoas com uma respiração tão curta, meu Deus. Dá ar ao seu pulmão, que possam respirar de forma profunda. Sintam a energia vital do seu Santo Espírito nas suas vidas e como isso nos acalma, meu Deus. Tira a ansiedade, o pânico, Senhor, da vida dos nossos irmãos ou que estejam apegados a coisas do passado, doentes, depressivos, ou com síndrome do pânico, ansiedade pelo porvir, pelas indecisões. Acalma, meu Deus, os nossos corações e o coração dos nossos irmãos. Por estas coisas e por tudo que mais possa estar trazendo tanta dor no dia de hoje aos nossos irmãos que nós amamos, que nós queremos que se tornem filhos amados de Deus, nossos irmãos. Juntos somos herdeiros de um grande reino e nós queremos estar juntos, meu Deus, contigo quando chegada a hora da glória. Tanta tribulação a tua palavra nos orienta que passaremos e assim passamos todos os dias, em que muitas vezes não sentiremos, muitas vezes, você presente, meu Deus, nas nossas vidas. Nos sentimos abalados, Senhor, na nossa fé. Então a importância de estarmos em comunhão contigo, Deus, porque o Senhor jamais nos abandona, mas nós abandonamos o Senhor. Diante de tantas distrações deste mundo barulhento que arrasta pessoas, nós, quantas vezes, meu Deus, deixamos de priorizar a Ti? Por isso nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, para que nós possamos estar contigo, meu Deus. Nos auxilia. Nós queremos entregar todos os dias, reafirmar essa nossa aliança contigo, aprender
mais do Senhor, nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos colocar em prática, meu Deus, e obedecer a Tua palavra. E somos tão fracos, tão frágeis, meu Deus, tão distraídos, tão ignorantes muitas vezes, Senhor. Nos dê sabedoria. Toca os nossos corações, porque a Ti, meu Deus, nós entregamos o nosso querer. Nós queremos, meu Deus, estar contigo, sentir a Tua presença nas nossas vidas. E dessa forma é o que também esperam os nossos irmãos. Por isso que nós oramos, por isso que nós chamamos ao Senhor para esta conversa, meu Deus. Todo dia, a todo instante, dia e noite, estamos firmes nesse propósito, nessa conversa, porque pessoas estão sofrendo, meu Deus, precisando de ajuda, restauração, força, entusiasmo, motivação, estratégia divina diante de toda a maldade desse mundo que vem para nos destruir, nos prejudicar tanto, meu Deus. Mas nós cremos no Senhor, em um Deus que cura, que cuida, que ama, que nos permite viver tantas coisas, meu Deus, para nos habilitar e capacitar e assim estarmos aptos para que o Senhor nos alcance todas as bênçãos e vitórias que nós precisamos desfrutar ainda nesse mundo, que pela Sua graça recebemos e desde já agradecemos, meu Deus. Entregamos os nossos sonhos nas Tuas mãos para que seja feita a Sua vontade nas nossas vidas. Amém e amém, meus queridos. Satisfação podermos estar juntos em mais essa oportunidade através da Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. OnTV Brasil, 24 horas, ligado em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Este é o programa Tempo de Preparação. Gratidão pela sua presença, pela sua audiência. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. OnTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão.
Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar, é tempo de preparação pra tua fé renovar.